Bem-vindo ao InCore Talks, o podcast do InCore HCFM USP. Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do InCore Talks. Meu nome é Rodrigo Puchetsky. Eu sou médico assistente do Laboratório de Eletrocirurgia Invasiva aqui do InCore. Eu estou aqui hoje com a doutora Alexandra Regia. Alexandra, seja bem-vinda. Obrigada. A Alexandra é médica do grupo de eletrocirurgia do InCore, também eletrologista aqui pela instituição. E a gente vai discutir hoje, fazer um bate-papo bem interessante sobre ablação por catéter de fibrilação atrial. Saíram alguns trabalhos recentes no Congresso Europeu de Cardiologia, o ESC de 2024, e a gente vai discutir especificamente sobre um deles, que fez uma ótima comparação, talvez responder uma pergunta centenária, eu diria, na eletrologia, que é o efeito da ablação por catéter de fibrilação atrial em reduzir a carga de arritmias, comparando com um grupo bem específico. Alexandra, seja bem-vinda. E a primeira pergunta que eu faço para você é: o que você acha do SHAM-PVI, o trabalho que comparou a ablação por catéter de fibrilação atrial versus um grupo SHAM, em que o paciente fez o procedimento, mas não fez, na redução de carga de arritmias, que foi apresentado agora no ESC 2024? Obrigada, Rodrigo. Então, antes de mais nada, eu queria falar um pouquinho sobre o que foi o ESC, no cenário de arritmias. Então, realmente foi um congresso animador, diversas mesas aí abordando principalmente o tema de fibrilação atrial, que é um tema de interesse realmente do clínico ao eletrofisiologista. Inúmeras mesas, inclusive, trazendo debates, discutindo a questão da ablação por catéter, muitos trabalhos nessa temática também. Então, foi realmente animador como eletrofisiologista, apesar de ser um congresso tradicionalmente clínico na área da cardiologia. Então, o SHAM-PVI realmente foi o destaque do hotline de fibrilação atrial, apresentado aí durante o congresso. Foi um trabalho que incluiu 2 centros no Reino Unido, recrutou 140 pacientes, com um dado interessante, foi um trabalho feito aí no período da pandemia, teve que ser pausado, pacientes tirados por Covid, então todas essas limitações. E no final foram incluídos 126 pacientes maiores de 18 anos, com FA paroxística ou persistente, sintomática, apesar de um antiarrítmico podendo ser da classe 1C, 3 ou até beta-bloqueador, que haviam sido referidos para a ablação por catéter. Importante que foram excluídos os pacientes aí com insuficiência cardíaca, com fração de ejeção reduzida, abaixo de 35%, com átrios muito dilatados, FA de longa duração. A gente vai ver mais na frente, realmente, a média de tempo de fibrilação atrial desses pacientes era de 2 anos. E o desfecho primário foi o que você já trouxe para a gente. Eles optaram por um desfecho objetivo, numérico, que é o burden de FA, que é o padrão ouro aí que a gente tem para avaliação. Eles fizeram isso através da colocação de um looper, o looper da Medtronic, ficou aí avaliando por 6 meses esses pacientes. Como desfecho secundário, eles avaliaram essa questão realmente do efeito placebo na fibrilação atrial. Então, a percepção do paciente em relação a sintomas, a qualidade de vida e o quanto esse estudo realmente foi cego, que é fundamental para o efeito placebo. E qual que é o racional disso? Além de nunca ter sido feito um trabalho dessa monta, dessa natureza, a gente tem trabalhos clássicos aí da literatura, como Órbita, que avaliou a intervenção percutânea em pacientes com angina e mostrou aí realmente que o efeito principal nesses pacientes com DAC crônica é efeito placebo da intervenção. Então, o desenho do estudo foi bem interessante, A gente pegou esse grupo de pacientes, o grupo do Reino Unido, avaliou 2 semanas antes da intervenção para ter um baseline do burden de fibrilação atrial desses pacientes. Os pacientes receberam, então, o looper. Após 2 semanas, eles receberam a randomização e foram alocados no grupo SHAM. Como que funcionava esse grupo SHAM? A ideia era simular o procedimento, para que o paciente não soubesse se ele realmente recebeu a ablação ou não. Então, foi feito o acesso femoral, foram colocados bainha, catéter, foi feito um ponto muito específico, que é a estimulação do nervo frênico, colocando o catéter lá na veia cava superior. Qual que é o objetivo disso? Eles perceberam que alguns pacientes que acordavam da crioablação, que foi o método utilizado no grupo de intervenção, queixavam ainda a sensação como se estivesse com soluço, um desconforto ali na região do diafragma. Então, dessa forma, você teria essa percepção nos 2 grupos.
Não foi feita transeptal, eles não acharam factível, né, submeter o paciente ao risco sem ter a intervenção. E depois esses pacientes foram seguidos, né, houve um período de blanking, que é tradicional, 90 dias, em que podem haver arritmias inflamatórias, e depois eles foram analisados para frente com as avaliações de Looper, para ver aí realmente o burden de FA e todos os outros desfechos secundários. Ale, muito interessante o desenho desse trabalho, né? Eu acho que na eletrociologia, a gente, como você bem falou, a gente já tinha o Orbita Trial, na época, alguns anos atrás, na área da coronariopatia crônica, e eu acho que foi um trabalho que começou, entre aspas, na tendência de mostrar que em procedimentos intervencionistas, quando comparados com um grupo em que a gente, entre aspas, submete a intervenção, mas não faz o procedimento inteiro, faz só uma parte muito inicial que não se reflete no desfecho desejado, a comparação aqui é a mais bem programada possível, você não acha? O que você acha de trabalhos com essa perspectiva? E digo mais, tinha algum trabalho desse em ablação por catéter de FA até agora? Não tinha, né? Como eu falei, esse foi o primeiro trabalho, e na verdade ele é um primeiro de uma série que vem surgindo. Então foi bem interessante, porque o comentarista desse trabalho no ESC era um pesquisador que também está desenvolvendo aí um trabalho, e ele trouxe um contraponto, né? Porque quando a gente analisa as características de base da população do CHAM-PVI, a gente vê que houve uma grande prevalência de pacientes com FA persistente, que são pacientes que naturalmente se beneficiam mais, percebem mais o benefício da ablação, do que os pacientes com fibrilação atrial paroxística, e o próximo trabalho vai incluir isso. Então, a ideia é que a gente tenha aí uma série de trabalhos, CHAM, para a gente poder, mais uma vez, reafirmar o benefício da ablação, já tão bem demonstrado nos trabalhos anteriores, que comparou com antiarrítmicos e que comparou, inclusive, entre as energias que a gente tem disponível e as técnicas de ablação, sempre aí favorecendo a ablação em diversos grupos. Ótimo. Ale, e o que esse trabalho mostrou? Quais foram os resultados comparando aí esse endpoint primário, que é a carga de fibrilação atrial no Looper implantável, entre o grupo placebo, entre aspas, o grupo CHAM, e o grupo fibrilação atrial? Quais foram os resultados? Então, Rodrigo, em relação ao burden de FA, os resultados foram muito animadores, né? A gente teve uma redução aí de 75% no burden de FA, quando a gente comparou o baseline entre os grupos, o grupo realmente intervenção, que recebeu a crioablação, e o grupo que recebeu somente a intervenção CHAM, a intervenção simulada para o paciente. É interessante notar que, apesar da redução ter sido muito mais expressiva no grupo ablação, a gente teve também uma redução no grupo CHAM. E os pesquisadores atribuem isso ao fato de todos os pacientes que entraram para fazer o procedimento, seja ele a crioablação ou o procedimento CHAM, eles receberam cardioversão elétrica. Então, todos esses pacientes saíram em ritmo sinusal, alguns deles se mantiveram. Outro dado legal é que os clínicos que acompanharam esses pacientes também eram cegos. Então, a gente tem aí todo realmente um desenho do estudo para que não saiba, o paciente não saiba realmente se ele fez ou não o procedimento. Mas aí, quando você começa a analisar o que aconteceu no grupo CHAM, houve mais necessidade de antiarrítmicos no pós-operatório, houve maior incidência de eventos também e a recorrência mais precoce dos sintomas. Ali, muito interessante o achado inicial, né? A gente vai discutir mais, mas você acha que na prática clínica, você como eletrologista e principalmente como cardiologista, você percebe que existe uma dúvida, talvez, dos colegas cardiologistas a respeito do real papel da ablação por catéter de fibrilação atrial em eficácia nesses pacientes? E o que você acha dessa amostra inicial desse trabalho, se ela realmente vem para responder essa pergunta? Excelente questionamento, Rodrigo. Eu acho que ainda há uma resistência realmente na educação da fibrilação atrial, né, quando se trata do cardiologista clínico. Eu acho que esse trabalho vem aí, não para ser a resposta definitiva, mas foi, sem dúvidas, um trabalho realmente entusiasmador, né, um trabalho que foi muito elogiado no Congresso, porque ele começa a sanar essa dúvida do clínico, né, sobre o real papel do procedimento e de como esse procedimento vai beneficiar o paciente, não só em termos, né, numéricos aí de redução de fibrilação atrial, mas também na percepção do paciente realmente no objetivo do tratamento, que além de se evitar a progressão da fibrilação atrial, é também a autopercepção do paciente de não ter sintomas, de ter qualidade de vida. Muito bom, excelente. Eu acho que, como você falou, eu concordo. Existe um questionamento que a gente teve em algumas instâncias do Orbita, inclusive, que era, talvez ele se encaixe bem no CHAM-PVI. Você acha que
os grupos realmente foram cegos? Então, realmente houve os operadores, os médicos, realmente ninguém sabia o que estava acontecendo? E se existe alguma forma de avaliar isso? E se isso aumenta a eficácia da intervenção, do resultado da intervenção? O que você acha? Rodrigo, com certeza. Esse trabalho utilizou um método bem interessante, é um índice chamado Bang Binding Index, né, pós-procedimento. Então, basicamente, um dos principais fatores analisados nesse índice é qual que é a percepção do paciente sobre que grupo ele estava inserido. Então, foi questionado para o paciente, né, qual que era a percepção. A maior parte dos pacientes, do grupo de 64 pacientes que foram submetidos à ablação, 59 não fazia ideia de que grupo estava, e dos 5 que tentaram responder, 4 erraram. Né? A gente somente 4 pacientes conseguiram aí dar o chute correto em que grupo eles estavam inseridos. Então, eu acho que isso faz toda a diferença, porque a gente consegue uma percepção em relação a sintomas, a qualidade de vida, toda a parte que é subjetiva da análise, né? Ela fica realmente cega e isso valida aí o estudo Chan de forma muito mais expressiva. Muito bom. A eletrologia entrou no hall aí das discussões cardiológicas, digamos assim. Eu diria para você que quando eu li o CHAM-PVI, me chamou a atenção como a cardiologia começou a falar um pouco sobre ablação. Em geral, os focos do congresso sempre são em outras áreas da cardiologia. Eu diria que esse trabalho e muitos outros, a ritmologia de uma forma geral está crescendo nos congressos gerais de cardiologia e é o que a gente vê na prática também. O procedimento está aumentando a intervenção, então é muito importante um trabalho como esse em que ele tenta sanar uma dúvida do dia a dia. Qual que foi a conclusão final ali desse trabalho e qual que foi a interpretação final dos colegas lá no ESC? O que você achou, o que o pessoal achou do CHAM-PVI? Então, Rodrigo, ele basicamente, né, em termos de conclusão, ele se baseou muito no desfecho primário, né, em relação à redução do burden de FA. Talvez essa tenha sido uma crítica em relação à forma como foi elencado aí os desfechos, né, isso foi citado em mesa, porque quando a gente fala em efeito placebo, tem que ter a ver com a percepção do paciente. Então, ele trouxe esse desfecho como redução de sintomas, melhora de qualidade de vida, utilizando aí diversos scores para isso, mas trouxe como desfecho secundário, talvez aí num próximo trabalho trazer como desfecho primário. Mas o trabalho foi muito bem aceito realmente na comunidade cardiológica, eletrofisiológica presente, sala cheia, e a gente espera que isso vai auxiliar a gente ter um tratamento mais híbrido na fibrilação atrial, uma doença tão complexa e tão prevalente aí nos nossos consultórios, e que requer realmente todo o arsenal que tiver disponível para a gente tratar esses pacientes. Muito bem, Ale, muito obrigado pelos comentários sobre o CHAM-PVI. A gente aqui no INCOR, como grupo de eletrologia, inclusive, se engajou. Existem trabalhos em andamento nessa mesma linha aqui no grupo. Eu diria para você que o estudo da eletrologia invasiva e dos efeitos da ablação por catéter, tanto de fibrilação atrial quanto de outras arritmias, ele é muito bem-vindo. Trabalhos como esse têm que ser replicados e a gente tem que divulgar para a comunidade médica para que não existam dúvidas de qual é o real papel da intervenção. A intervenção é um procedimento que pode ter riscos, mas tem muitos benefícios, especialmente quando eles são provados e são submetidos ao método científico com trabalhos randomizados como esse. Né? Ali, engatando um pouquinho a pergunta já para a gente finalizar o nosso bate-papo, no mesmo congresso do ESC, a gente teve uma diretriz nova de fibrilação atrial publicada, não foi? Exatamente. O que você acha desse trabalho e um highlight geral do que você acha e como vai ser a percepção dessa nova diretriz da ESC para os nossos colegas cardiologistas? Então, Rodrigo, a última diretriz era do ano de 2020, né? Então, 4 anos depois a gente tem aí uma atualização e essa atualização traz nuances muito interessantes. O principal aspecto aí do ponto de vista prático, clínico, é a mudança do score, a mudança do CHA-2-VASc. Ele virou o CHA-2-VA. Já era uma tendência em muitos trabalhos, né? A exclusão do sexo tem a ver aí com a redução da incidência de eventos trombóticos no público feminino, né? Se aproximando aí muito mais da incidência de eventos no masculino como fator de risco, a fibrilação atrial, mas também questões atuais, sociais, em relação à dificuldade de classificar, quando a gente tem questões de gênero, né, transgêneros, enfim. Então, enxugou-se aí esse score, mantendo os pontos de corte. Acho que esse foi o grande ponto aí na mudança. Eles instituíram também um acrônimo, né, que é o CARE-HF,
que basicamente vai focar em controle de comorbidades, em avaliação continuada desses pacientes, controle de sintomas, controle de ritmo. Então, tudo isso que a gente faz está aí nessa sigla do CARE. E um aspecto muito importante é a inserção da ablação da FA no contexto cirúrgico, né? Então, cada vez mais, quando o clínico vai discutir aí com o cirurgião cardíaco, né, principalmente no cenário das cirurgias valvares mitral, lembrar, né, se o seu paciente tem fibrilação atrial, é possível fazer uma ablação cirúrgica, é possível pensar em fechamento cirúrgico do apêndice atrial esquerdo. Então, tudo isso, né, começa a entrar aí, na medida que os cirurgiões começaram a levantar dados, começa a entrar aí no arsenal, né, para a gente pensar em relação quando os pacientes vão para a intervenção cirúrgica. Muito bem, Ale, muito obrigado pela sua conversa. De novo, a diretriz europeia nova está engajando o cardiologista em tratar arritmias cardíacas, é isso que a gente quer na prática. E eu queria agradecer a sua participação nesse nosso INCOR Talks. Agradecer de novo você, Ale, pela sua brilhante apresentação sobre o SHAMP-IVI e de brinde os highlights do ESC. E até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada pelo convite. Você ouviu o podcast INCOR Talks, o podcast do INCOR HCFM USP.